existe a perspectiva de que se avance sobre essa região. E aí existe uma discussão muito grande, eu peguei isso aqui da internet porque foi uma discussão muito grande entre ambientalistas e um planejamento que a Shell fez de investir bilhões em produção de algumas plataformas no Ártico. Alguns estudos comprovam que não existe praticamente nenhum conhecimento ou pouco conhecimento sobre os riscos que envolveriam a exploração para a vida, para a biota marinha nas regiões geladas, porque nunca foi feito, então não se sabe exatamente o que vai acontecer. E aqui são algumas notícias também muito recentes, 2012 e 2013, e todas elas a gente observa aqui offshore fracking, offshore drilling, offshore shale, ou seja, a indústria está se movendo e pressionando os governos para avançar sobre as regiões de offshore. Não que antes não fosse feita, quem é da engenharia de petróleo sabe que é possível você produzir fraturamento hidráulico em alguns reservatórios e, por exemplo, criar uma sobrepressão, reabrir uma falha, etc., para provocar o fluxo dentro de um reservatório. Mas, nesse caso, seria um fraturamento em escala muito maior, mas dos modos do que é feito em onshore. Então, isso é uma discussão que hoje a academia, principalmente na Europa, se volta para se discutir se é possível e até que ponto seria possível envolvendo as tecnologias que conhecemos e as tecnologias que ainda seriam desenvolvidas. Um caso marcante seria a questão dos hidratos de gás. Então, aqui são algumas notícias, por exemplo, o próximo boom energético seriam os hidratos de gás. Então, em todas essas regiões plataformais existe metano, principalmente preso em gelo dentro de formações rochosas a determinada profundidade nas plataformas. Só para colocar, por exemplo, no Alasca, são esperadas 4,4 trilhões de metros cúbicos de metano dentro dessas reservas, que poderia aquecer 100 milhões de casas por uma década. Então, são notícias como essa que deixam os governos um pouco... o que é que eu vou fazer? Qual é a resposta que eu vou dar em relação a isso? Porque se as pessoas sabem que isso está disponível, vem a pressão econômica. Né? Por que não tentar chegar até essas reservas? Por exemplo, 50 trilhões de metros cúbicos de metano são encontrados. Poderia suprir o Japão por séculos. Né? Isso é uma coisa que chama muita atenção de quem se depara, de quem está na posição de governar e ter que suprir a sua nação com recursos. Aqui a questão dos hidratos de gás, acho que é um tema que vai ser muito quente nos próximos 20 anos. Aqui é um hidrato de gás recuperado de um testemunho, né? O gelo, esse gelo contém metano. Aqui é um cronograma retirado de um relatório do Serviço Geológico Americano que mostra que já foi feito agora em 2012, entre 2011 e 2012, produção, e o próximo passo seria a exploração do Ártico no Pacífico, primeiro em áreas onshore, próximas plataformais, a plataforma proximal e depois plataforma externa. E aqui são os primeiros processos de produção de hidratos de gás a partir da injeção de CO2 e da solubilização desses hidratos e da retirada do gás a partir de algumas técnicas que estão sendo testadas. Então, isso representaria um aporte imenso na quantidade de reservas que hoje são conhecidas. Então, uma conclusão final sobre isso só para fechar, assim, o Brasil, ele tem hoje nas bacias, assim, eu tive a oportunidade de andar em algumas bacias e ver algumas dessas rochas que seriam consideradas rochas alvo na exploração para shale gas no Brasil. A ANP tem sofrido uma pressão muito grande de várias empresas para iniciar o processo, pelo menos, de quantificação de reservas não convencionais no Brasil. Ontem um amigo me escreveu de Natal e disse, olha, sai uma entrevista da Magda Chambriard, que é a diretora da ANP, e ela disse que, muito por alto, não pode ser comprovada ainda, mas o Brasil tem reservas que estão sendo quantificadas que seriam muito superiores ao próprio pré-sal, talvez 2 a 3 vezes, isso que pode ser conhecido e acessado livrando a área amazônica. Então, isso que a gente está vendo fora, que não chegou no Brasil, porque a política brasileira não foi se voltar para não convencional, vai chegar em algum momento em termos de pressão econômica de indústria ou, inclusive, de setores dentro do próprio país. Então, os obstáculos para a extração do não convencional, eles são muito grandes, são reservatórios normalmente mais complexos, contém muito mais carbonos e vão custar muito mais. Então, esse óleo vai ser sempre mais caro. Como observado no passado, a indústria vai se mover das áreas offshore, das áreas onshore para as áreas offshore. E os riscos eles vão ser multiplicados devido à própria natureza desses reservatórios. E assim como no passado, para o óleo e gás convencional, que trouxe a civilização até aqui, a solução provavelmente está ligada à tecnologia e à regulação por parte de entidades nacionais e internacionais em relação ao que pode e o que não pode ser feito em relação ao aproveitamento desses recursos. Então, eu gostaria de agradecer, isso é mais ou menos o que eu acho que poderia ser explicado em relação aos não convencionais e essa possível busca deles nos oceanos.
Obrigado. Agradeço ao professor Barbosa por essa brilhante síntese, né, de conhecimentos que ele fez aqui para a gente, mas, sobretudo, pelas provocações que ele deixou para nós pensarmos. E